Hi guys! Olá galera! Estou aqui para gravar uma pequena revisão sobre os assuntos vistos nas nossas últimas aulas, tá bem? Então a gente vai relembrar os padrões de beleza, que são descritos tanto para homem quanto para mulher. A gente sabe que os padrões de beleza eles mudam de acordo com o tempo, não é isso? Vamos ver também o past continuous, usando o when e o while, e alguns dishes, tá bem? Alguns pratos. Na aula 1, a gente viu os atributos, né, físicos que definem os padrões tanto de homem quanto para mulher, que são, para men, nós temos tall, well built e shredder. Para woman, nós temos tall, slim e fit, tá? Dentre esses padrões de beleza, eles podem estar causando algum tipo de problemas na saúde, né? A gente tem como destaque na nossa apostila anorexia e bulimia. A anorexia é um distúrbio alimentar que é caracterizado por um intenso ganho de peso, na verdade. Ela envolve um padrão contínuo de autofome, é isso? E aí causa essa preocupação e a pessoa vai perdendo peso. Já a bulimia, né, é um distúrbio também alimentar, né, só que ele é causado, ele é seguido de vômitos, né, o vômito induzido, e com isso muitas pessoas chegam a usar também laxantes ou diuréticos, né, nesse caso da bulimia. Então, anorexia e bulimia são dois pontos X que vem aí na nossa apostila abordando esse tema, tá? Sobre esses padrões de beleza. Na aula 2 a gente viu o past continuous. Então, ele é usado para falar sobre ações concluídas, né, que estavam em andamento no passado. E para isso, a gente vai estar usando as nossas estruturas, que é o was e o were, mais o verbo no particípio e o verbo no ing. Lembrando que nós temos o verbozinho aí para classificar o ing, né? Contínuo. Então vamos aqui conjugar o verbo to play. To play é o verbo jogar na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Lembrando que para as terceiras pessoas do singular eu vou usar o was, assim como para a minha primeira pessoa do singular também. Na afirmativa nós temos I was playing, negativa I was not playing, e na interrogativa was I playing. Lembrando que na interrogativa ela vai trocar a posição aí do nosso sujeito. Então, nas demais, tanto na afirmativa quanto na negativa, quem começa é o sujeito. Já na interrogativa, quem vai começar, né, é o nosso verbozinho aí, ó, do passado. Então, para he, she, it, a gente vai usar he was playing, he was not playing, was he playing. Lembrando que na negativa vocês podem estar usando abreviada ou forma completa, tá bem? Para he, para you, we, they, vocês têm were. Então, you were playing, you were not playing, were you playing? Então, sempre lembrando aí que vai mudar na interrogativa, tá certo? E para terminar, né, a gente tem algumas regras para terminar aqui de falar sobre o past continuous, não é isso? Então, se por acaso o verbo terminar com o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ing, só que eu tenho que lembrar de retirar aquele tá? Então, se o verbo terminar em tira o e adiciona ing. Example, dance, dancing, tá certo? Mas se o verbo terminar em CVC, o que é que eu vou fazer? Dobrar a minha última consoante e acrescentar ing. Então, shop vai ficar shopping, certo? O when, quando é que eu vou usar o when? O when é geralmente usado com atividades curtas, né, de uma curta duração, enquanto o while com atividade de longa duração.
costumo dizer que a gente vai usar o when quando a ação ela começa e é interrompida, certo? Para acontecer outra ação. E o while a gente vai estar usando quando eu estou fazendo determinada ação enquanto alguém está fazendo outra, certo? Então, são duas ações em uma. Vamos ver aqui os exemplos. I was taking a shower when the cell phone rang. Então, eu estava tomando banho quando o celular tocou. Então, aqui ele foi interrompida, né? Então, se a ação foi interrompida, eu vou usar o when. E no meu segundo exemplo, nós temos He was cooking while she was cleaning the house. Então, eu estava cozinhando enquanto ela estava limpando a casa. Então, sempre o while vai estar entre esses dois past contínuos, tá bem? Terceira aula, a gente viu alguns pratos, países e também vimos a descrição de cada prato. Então, na nossa apostila, vocês vão ter a descrição dos pratos e vão ter também o país correspondente a cada um. E para finalizarmos essa revisão, eu vou passar aqui essas atividades para vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte: quais questões, problemas, podem surgir na tentativa de atender aos padrões existentes de beleza em nossa sociedade? Leiam e me digam qual alternativa vocês vão marcar. Então, quais dessas alternativas estão corretas? Isso mesmo. Então, será a letra C, né? Aqui nós temos a letra B, C e D, and D, que estão corretas, tá? Já na questão 2, em quais das situações abaixo o when é usado? Então, para que eu vou usar o when? O when é usado para indicar a interrupção de uma ação ou para indicar duas ações em progresso para o mesmo tempo no passado. Pronto, então a primeira alternativa é usado para indicar uma interrupção. Vamos à seguinte. Terceira, em relação ao uso do while, é possível afirmar que, leiam aí para mim e me digam, isso, que ele indica que a ação é que estava em progresso e ela também pode conectar duas ações que estavam em progresso, é isso? Ao mesmo tempo no passado. Questão 4. Completar com when ou while, depois escolha a alternativa correta. Então, como eu disse a vocês, já até deixei em negrito para facilitar a vida, né? Ó, nós temos was playing. Quando nós tivermos duas ações assim, eu vou estar utilizando while, muito bem. E quando a gente tiver uma ação assim e outra assim, nós vamos estar utilizando when, porque aqui foi interrompido. Minha mãe estava assistindo TV quando meu pai chegou. Então, ela estava assistindo e quando o pai chegou foi interrompida, né? Com a chegada dele. Então, analisem e me digam qual é a alternativa correta. Isso, 4, letra D. Muito bem. Vamos à quinta. Qual das frases abaixo está no past continuous? Letra E. Por que a letra E? Aqui nós temos sujeito, né? Nós temos o was e nós temos o verbo com ing. As outras demais, ó, vocês podem ver, ing veio aqui, não está certo, tá? Vocês podem analisar aí todas elas. Então, a correta é a letra E. E para finalizar, como é que a gente poderia fazer essas questões interrogativas aí com past continuous? Lembrando, vamos olhar o sujeito para saber se eu vou usar was ou were e o verbo entre parênteses você vai estar modificando, colocando ing. Então, vai ficar aqui, terceira pessoa, né? Vai ficar was e meu verbo vai ficar reading.
Temos aqui plural, então vai ficar were. E meu verbo working. Terceira pessoa, was listening. Isso mesmo. Aqui, were e doing. Terceira pessoa, was e helping. Lembrando aqui, né, help fica normal, tá? Então, meus amores, foi isso a nossa revisão, né? Qualquer coisa vocês podem estar me procurando no WhatsApp para a gente tirar algumas dúvidas em relação às questões, tá bem? E vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e bons estudos. Have a nice day!